Olá, queridos ouvintes! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam na Rádio Tropical Web Brasil. Na terça-feira passada, recebemos 3 convidados que fizeram o maior sucesso: Walter Silva, Bruno Santos e Roberto Lemos. Recebemos uma quantidade enorme de mensagens para o programa, para os convidados, ficamos todos muito felizes. Eu coloquei essas mensagens no destaque do meu Instagram. Meu Instagram é Sandra Augusta de Paula. Vocês podem ir no destaque Rádio Tropical, que lá vocês vão ter inclusive o link de todos os programas que já subiram para o YouTube. E lá também vocês vão ver as lindas mensagens que recebemos sobre o programa da terça-feira passada. Essas mensagens nos deixam muito felizes e nos mostram também que estamos indo muito bem, graças, aos nossos queridos ouvintes, à nossa audiência. Estamos muito felizes. Contamos com vocês para continuarem nos assistindo, nos ouvindo, curtindo lá no Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, curtindo, comentando também nos nossos programas que estão no YouTube. Se vocês perderam, vocês podem assistir novamente lá no YouTube. Quero também aproveitar para vocês, falar para vocês que nesse domingo que passou, eu sou mãe coruja, então eu quero falar para vocês que a minha filha, estudante de Educação Física da UFRJ, participou da Supercopa de Natação entre as universidades e ela foi campeã, feminino, e ganhou em primeiro lugar nos 50 metros peito, 50 metros livre, 50 metros borboleta e o revezamento 4x50. Ficamos muito felizes. Muito bacana, fiquei muito feliz mesmo, gente. Eu sou mãe coruja. Bom, nós vamos agora para o intervalo, porque nós já estamos aqui no estúdio com os nossos convidados queridíssimos. Temos aqui a Adélia Ozon, Desirê Louise, nome de princesa, e Maurício Damas. Então, vamos ouvir agora a música Canta, Canta Minha Gente, do Martinho da Vila, 1974. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Tristeza pra lá. E por falar em deixar a tristeza para lá, vamos conversar aqui com a minha amiga Desirê Louise, que é a alegria em pessoa. Desirê é mentora quântica,
terapeuta integrativa, palestrante e escritora, criadora do método MEC, Mulheres em Expansão Quântica, uma metodologia inovadora que integra física quântica, neurociência e espiritualidade aplicada à expansão da consciência, reprogramação vibracional e equilíbrio emocional. Farmacêutica com especialização em oncologia, atuou por mais de 15 anos na área, em hospitais de referência como o INCA, até que sua busca por sentido e autocura a levou a uma profunda virada de vida, da correria de plantões 24 horas ao silêncio de um templo budista, onde viveu por 2 anos e iniciou sua jornada de autoconhecimento e despertar espiritual. Hoje, Desirê guia pessoas nos seus processos de autocura e reconexão com a alma, através de retiros, mentorias, imersões, vivências transformadoras e formações de Reiki, ajudando-as a encontrar leveza, propósito e prosperidade com equilíbrio emocional. Coautora dos livros Ser de Luz, Jesus Luz ao Mundo e O que Descobri Empreendendo, especial Networking. Desirê acredita que a paz é um estado interno e acessível a todos, mesmo em meio aos desafios do dia a dia. Sua missão é mostrar que é possível viver com serenidade, abundância e presença, quando o corpo, mente e emoções estão em harmonia. Desirê, muito obrigada pela sua presença, muito feliz de estar aqui. Você é um ser de luz, E a gente vai querer então escutar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E você começou como farmacêutica, com especialização em oncologia. Conta pra gente um pouquinho por que você escolheu a área de farmácia, por que você escolheu oncologia. Conta pra gente. Maravilhoso, Sandra. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essas conexões que transformam aqui com os meus amigos. E você estava agora lendo, né, a minha história e são muitas coisas, né, Sandra? É interessante Verdade. quando a gente vê uma pessoa lendo a nossa trajetória e você me perguntou exatamente da farmácia, né? Como eu saí ali, como eu era, a minha formação é farmacêutica, oncológica, e como que eu saí da farmácia e cheguei até uma mentora quântica. Vamos falar brevemente sobre isso. Conta pra gente a escolha da farmácia, sim. Foi bem interessante porque a farmácia, na verdade, ela veio de uma escolha. Eu sou aquela pessoa que sempre gostava muito de química, biologia, matemática, área da saúde. Desde muito nova eu sempre fui levada para essa questão da saúde, sabe? E aí, vestibular, fui para a área, escolhi farmácia, que tem tudo a ver ali com química, com matemática, com biologia, e assim, no decorrer da faculdade, me encantei pela essa área da oncologia, pacientes oncológicos, pacientes com câncer. O meu pai, ele faleceu de câncer, e confesso que eu sinto que eu acho que era, vamos dizer assim, um resgate, sabe? Assim como eu não consegui ajudar o meu pai, eu acabei fazendo a especialização nessa área e eu decidi que eu queria fazer a residência no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? É a nossa referência em oncologia. E assim eu fiz a minha residência e comecei a trabalhar nessa área. E aí, muito interessante, porque nessa área da oncologia, né, eu trabalhava muito na parte do corpo. Então, toda a parte física, eu trabalhava tanto com a parte de assistência direto ao paciente, como preparo de quimioterápicos. Mas ali eu via que eu estava cuidando só do físico. Era um trabalho que eu amava muito, Sandra. Assim, eu tinha muita gratidão de estar ajudando as pessoas ali diretamente, né? Mas confesso que nesse decorrer, primeiramente,
autoconhecimento começou comigo, né? Quer dizer, essa busca aí pela saúde mental e emocional começou comigo, porque é um trabalho que, apesar de ser muito gratificante, era muito estressante. Então, eu trabalhava fazia plantão 24 horas, às vezes eu ficava 15 dias sem nenhuma folga. Então, era muito estresse, muita sobrecarga. E acompanhando o sofrimento também dos pacientes. Exato. E aí, no meio disso tudo, na verdade, tanto para a gente conseguir ter uma mentalidade, estar bem, né, um equilíbrio emocional para a gente conseguir lidar com aquilo tudo, na verdade, primeiramente eu procurei para mim, porque eu queria estar bem lá para cuidar desses pacientes. E assim, no meio disso tudo, com 30 anos, eu falo que foi a minha virada de chave. Ali foi quando eu procurei o autoconhecimento, a meditação, o reiki, enfim, foi expandindo a minha vida. E aí foi muito interessante, porque em pouquíssimo tempo, eu lembro que em pouco tempo que eu comecei a meditar, comecei as terapias integrativas, eu comecei a ver a mudança na minha vida. Eu falo que assim, eu continuava trabalhando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas situações, mas aqui dentro mudou. Porque a mudança, ela começa dentro da gente, interna. Exatamente. A gente muda a nossa forma de ver a vida. Eu falo que não tem como mudar o externo, só tem como mudar a forma como você lida com as situações, com os desafios. Então, apesar de eu estar vivendo naquele mesmo panorama, com aquelas mesmas pessoas, em pouquíssimo tempo eu mudei a minha forma de viver a vida. E assim foi muito interessante, porque como eu entrei nesse processo de autoobservação, eu também passei a observar mais os outros, com mais presença. Com mais empatia. Exato. E aí que começou também esse meu olhar para o paciente. É um paciente oncológico, e aí eu comecei a perceber que aqueles pacientes que chegavam já com o emocional, aqueles pacientes que já pensavam positivamente que ia conseguir vencer a doença, eles conseguiam sair daquela situação muito mais rápido. Às vezes um paciente que tinha um diagnóstico, um prognóstico pior do que aqueles que chegavam, que estavam tranquilo ainda, vamos dizer assim, estágio, em primeiro estágio inicial, isso. Às vezes aqueles que chegavam em estágio avançado, mas aqui dentro, mentalmente e emocionalmente, eles estavam bem e mais esperançosos, eles conseguiam se recuperar antes, muito melhor do que aqueles pacientes que chegavam num estado inicial. Então eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, porque até então, lembra, eu só cuidava do corpo físico, eu fazia toda a assistência da quimioterapia, orientação farmacêutica para o corpo físico. E aí eu falei, opa, interessante isso aí. A gente vê, aí eu comecei a estudar a parte da saúde integral. Então, começar a entender que corpo, mente, emoções, espírito, tudo isso está interligado. Exatamente. E aí começou a minha jornada aí para a parte das terapias integrativas. Daí você então criou o método MEC, Mulheres em Expansão Quântica. Isso. E aí, nas terapias integrativas, eu comecei, ali eu fui para muitas formações, minha amiga. Comecei com aromaterapia, que a gente pode fazer como farmacêutica, a gente tem várias pós, né? Que a gente pode fazer homeopatia, aromaterapia, fitoterapia. E aí eu fiz a fito e a aromo. E aí depois disso, isso que estamos pulando bastante, né? Mas teve muita coisa ao longo desses anos, aí foram 10 anos. E aí eu fui conhecendo várias outras técnicas. Comecei a estudar neurociência, física quântica, reiki, enfim, hoje são 24 formações que eu tenho. Meu Deus. E aí no meio disso tudo, pegando todas essas formações, em 2022, eu resolvi, na verdade, em 2019, foi quando eu, de fato, decidi não trabalhar mais com a farmácia. E aí, em 2020, eu falo que não foi nenhum chamado, foi um empurrão. Com a pandemia, basicamente, as pessoas começaram a me ligar
e pedir, Desi, faz alguma coisa, faz uma meditação, faz alguma coisa, senão a gente vai enlouquecer. Na pandemia todo mundo ficou, né, com problemas mentais. Exato. Porque não foi fácil para ninguém, né? Exato. E foi exatamente nesse momento que eu fiz de fato a minha transição de carreira. Teve algumas coisas aí no meio do caminho. Eu fui morar no templo budista, fui morar numa ecovila. Eu ia tirar um ano sabático em 2020, porque em 2019 eu decidi que eu não ia mais trabalhar como farmacêutica e em 2020 eu ia tirar um período sabático. Só que eu tive que voltar por conta da pandemia e aí foi esse grande chamado, empurrão que eu falo do universo e assim começou a minha carreira como terapeuta, né, meu propósito, hoje eu falo, a minha missão de alma como terapeuta integrativa, e as formações foram vindo e na verdade foi 2022 que eu resolvi pegar todas essas formações, né? Porque inclusive a formação como farmacêutica também te ajudou. Sim, total, Sandra. E foi muito legal você ter falado isso, porque muitas pessoas, eu lembro na época, falavam, nossa, Desi, mas como assim? Você vai rasgar o seu diploma, sabe, de 15 anos. E eu tinha já uma carreira ali bem estabelecida, eu era muito conhecida na área de farmácia, na oncologia. E eu digo que assim, nossa, não, jamais eu estou rasgando meu diploma, né? Na verdade, eu acho assim, ninguém começa do zero, é sempre um complemento. Exatamente. Então, todo aquele conhecimento que eu tinha da oncologia, aquilo foi essencial para justamente eu ter esse olhar hoje como terapeuta. Então, para mim, foi incrível pegar tudo, e até eu brinco que eu falo que eu saí da oncologia, mas a oncologia não sai de mim. Eu tenho hoje muitos pacientes oncológicos que eu atendo, que eu ajudo justamente nessa parte de ter mais serenidade, mais tranquilidade, ter um equilíbrio emocional para passar por essa doença. Então, hoje eu tenho muitos pacientes oncológicos. E assim, em 2022, então, eu peguei todas essas formações e montei a minha própria metodologia, que é o método MEC, Mulheres em Expansão Quântica, aonde, na verdade, ela é baseada em física quântica, neurociência e espiritualidade aplicada, que eu falo. Muito bacana. A minha mãe, ela teve câncer de mama, uns 40 anos atrás. 20 anos depois, ela teve câncer de pulmão e linfoma. Sim. E já tem uns 10 anos que ela faleceu. E eu acho que se eu tivesse tido conhecimento das terapias integrativas, eu na época eu já conhecia a acupuntura, logo depois o shiatsu, mas eu realmente ainda não entendia da importância das terapias integrativas para o paciente em tratamento com câncer. Entendeu? Porque mais do que o tratamento físico, tá? O mental, o espiritual, para quem está em tratamento com câncer, é importantíssimo. Sim. Essa questão das terapias integrativas, né, Sandra, é legal porque assim, ela está ganhando espaço. A medicina integrativa está ganhando espaço. E hoje a gente já tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Hoje, né? Na verdade, em 2006, ela foi instituída em 2006. E, inclusive, essas práticas integrativas compõem reiki, yoga, acupuntura, meditação, ozonoterapia. E desde 2006 ela foi instituída e a gente já encontra no SUS. Muito então bacana. é muito importante que agora, que bom, que está ganhando espaço essa parte da medicina integrativa. Né? E você, além de mentora, você organiza eventos através de retiros, mentorias, imersões, vivências transformadoras. Eu até quero participar de um evento desse, ainda não consegui, mas estou me preparando, me planejando. Eu adoro esses eventos e com você, né, será maravilhoso. Mas fala pra gente um pouquinho, você fez um evento desse recente, tem um outro que você vai fazer agora ainda em novembro. Fala pra gente. Perfeito, Sandra. Então, hoje eu trabalho também com os atendimentos individuais, esse método, né, o Mulheres em Expansão Quântica, e deixando bem claro que eu falo assim, 98% do meu público é feminino, mas eu também atendo homens individuais e em retiros também. E aí, inclusive, falando sobre o nosso último retiro, foi um retiro que aconteceu em Teresópolis
e trabalho com esse tipo de vivência, então retiros, imersões, vivências, os atendimentos individuais. Então hoje é basicamente esse tipo de trabalho que eu faço, e eu falo que eu me achei, Sandra, e dou cursos de Reiki também. Então hoje, na verdade, eu faço palestras, cursos, imersões, vivências. E por que eu gosto de usar esse nome mesmo, vivência? Porque o tipo de trabalho que eu faço, eu ofereço experiência. Então, por exemplo, aqui eu sei que a gente está numa conversa, né? Estamos aqui, não tem como oferecer uma experiência, mas o trabalho que eu faço, através de uma meditação, através de uma dinâmica, de uma prática, o que a gente vai fazer? Eu gosto de trazer um pouco da teoria, mas a teoria a gente está no mental, no racional. Então eu falo que através da dinâmica, no momento que você fecha os olhos e volta para dentro, aí é o seu momento de sair do mental e ir para o nível da alma, para o nível do sentir. Então, muitas vezes, até quando algumas pessoas me perguntam, eu me coloco como mentora quântica e terapeuta da alma. Eu gosto de me colocar dessa forma também, porque é isso, sabe? O que a gente é botar vocês no nível de sentir. Tá bom, Desi, meu trabalho hoje é muito essa questão de olhar para as nossas crenças, aprender a identificar e reconhecer os nossos autossabotadores. Por que você ainda se sabota? Da onde que vem isso? Né? A gente entender que muitos dos nossos comportamentos hoje em dia é só a pontinha do iceberg. E aí a gente precisa olhar para as causas. Eu digo que as terapias integrativas, ela trabalha nisso, na causa, na gente sentir esse algo invisível, aonde que aconteceu, aonde que começou. Então, dentro das vivências, dos retiros, das imersões, a gente vai fazer isso. Eu falo que a gente vai revisitar a nossa história com muito amor e leveza, porque o meu trabalho, eu gosto de trabalhar com leveza. Eu falo, nem sempre, não precisa ser dolorido. Dá para você abrir o armário do teu inconsciente devagar e arrumando, organizando aqui, ó, a bagunça interna, sabe? Para o externo, né, vir de uma forma próspera, de uma forma positiva. Então, muitas vezes eu falo, o que eu faço? O que eu te ajudo? Dentro de um trabalho de mentoria. Tinha uma mentoria que eu levava uma chave. Eu falava, sabe o que a gente vai fazer aqui? Eu estou te dando a chave para você abrir o teu armário do inconsciente. E devagar, a cada encontro, a gente vai abrir uma gavetinha e organizar isso. Porque primeiro precisa organizar a bagunça interna para que o externo dê certo. Porque os sentimentos é químico, né? E eles acontecem dentro da gente. Sim. Agora, as emoções, que é aquilo que a gente vai colocar para fora, isso a gente tem como controlar. A gente pode sentir raiva, medo, ciúmes, mas como a gente vai externalizar isso, é que a gente tem que saber, entender, eu estou com ciúmes, eu preciso controlar os meus ciúmes. Então, essas terapias são importantes, porque ajudam a gente a controlar as nossas emoções, não é isso? Exatamente. Aprender a lidar com tudo isso, né, Sandra? É o que eu te falei, aquilo que eu comentei, né? Não tem como a gente mudar o externo, não tem como a gente mudar o outro, não tem como a gente evitar que os desafios aconteçam. A gente vai ficar doente, os desafios vão acontecer na nossa vida, mas tem como a gente mudar a forma como a gente lida com isso. Isso é nossa responsabilidade. E é esse caminho, quando a gente fala autoconhecimento, autocura, é isso que a gente faz. Aprender a olhar para essas crenças de fato, o que não está bom, por que o que aquela pessoa falou me afetou, sabe? Então olhar para isso, compreender de onde vem e com amor e leveza, o principal, sabe? Não é para você olhar e se criticar. Uma das coisas que eu trago dentro dos meus retiros é a gente entender os estados da mente. Só existem 2 estados da mente, o estado de dor e sofrimento e o estado de graça. Quando você está no julgamento, na não aceitação, na comparação, você está num estado de sofrimento. Quando você está num estado de aceitação, de amor, de auto-amor, né, de se auto-aceitar, você começa a entrar num estado de graça e parar de se julgar e de se autocriticar. Maravilhoso, maravilhoso. Desirê, fala pra gente sua rede social, seu telefone, para as pessoas que quiserem
te contactar como mentora, participar dos seus eventos? Fala pra gente. Perfeito. Então, para participar dos meus retiros, das minhas mentorias, atendimentos individuais, pode me achar no Instagram, desirelouise.oficial. No Instagram, YouTube e TikTok, desirelouise.oficial. Bacana. A Desirê, ela é autora dos livros Ser de Luz e Jesus, Luz ao Mundo. Inclusive, eu ganhei de presente aqui o livro Ser de Luz. Muito obrigada. Você é um ser de luz. Todos nós somos um ser de luz. Muito bacana. E a Desirê também, ela é coautora do livro Que Descobri Empreendendo, volume 2, edição especial Networking. Eu sou coautora também desse livro. Fui coautora do primeiro livro, do volume 1, nós somos 10 coautores no primeiro volume, e no segundo volume agora nós somos 16 coautores. O lançamento vai ser agora, dia 24 de novembro, segunda-feira que vem, na livraria Leitura do Shopping Via Parque, às 18 horas, a partir das 18 horas. Então convido a vocês que estiverem aqui no Rio de Janeiro para nos prestigiar nesse dia. Ano passado, o lançamento do volume 1 foi no dia do meu aniversário, dia 28 de novembro. E esse ano vai ser na semana do meu aniversário. Vamos comemorar. Vamos comemorar de novo após o lançamento do livro. Desirê, fala pra gente um pouquinho sobre esses 3 livros que você escreveu, o que você quis passar em cada um desses livros. Perfeito. Nesse livro, O Ser de Luz, na verdade, essa é uma antologia, vai ter é uma trilogia. Então, O Ser de Luz, a gente fala dessa consciência divina que todos nós somos. Então, foi sobre isso que eu quis trazer, dentro do meu capítulo. Então, eu falo muito dessa parte energética, trazendo essa consciência energética. Eu não sei se muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem muito essa consciência, mas sim, tudo é energia, pensamentos, emoções, intenção, tudo isso é energia, inclusive o nosso corpo. Somos feitos de células, moléculas, átomos. Então eu falo muito sobre isso nos meus cursos de Reiki também. Então no Ser de Luz a gente traz essa consciência divina. E aí o Jesus, Luz ao Mundo, é o segundo volume, Então aí a gente fala de Jesus. Então vai ser a tríade, vai ter o Espírito Santo também. Então é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E aí eu conto um pouquinho. Quem não acredita em Jesus, mas as parábolas que Jesus contava são importantíssimas, porque é exatamente o nosso dia a dia. Exato, são os ensinamentos. Exatamente, nesse livro, no meu capítulo, eu quero trazer os ensinamentos de Mestre Jesus, que são incríveis e importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o terceiro livro, que é o Que Descobri Empreendendo, esse é um especial network. Então eu falo justamente da minha trajetória, onde eu e Sandra nos conhecemos num grupo de network, no Empresários S.A. E aí é bem interessante, não vai dar spoiler, mas eu falo da minha trajetória que tem pouquíssimo tempo e fez toda a diferença na minha vida, porque eu realmente vivia uma solidão empresarial. De fato, hoje eu falo que eu sou mentora, eu sou terapeuta, mas eu me vejo como uma empresa, Hoje eu tenho minha equipe, tenho meus funcionários. Mas antes disso, eu era eu presa e eu me via nessa coisa solitária, nesse caminho solitário, e dentro ali do grupo do network foi muito especial. Dentro do grupo do Empresários S.A. realmente eu fiz conexões muito profundas e hoje são as pessoas que compõem a minha equipe. E é isso. É muito bacana. Realmente eu conheci a Desirê no grupo de network Empresários S.A., através da Dani Ribeiro, que esteve aqui no nosso programa já, sendo entrevistada. 2 pessoas maravilhosas, muito bom, acho assim, foi mais um pontinho de luz na minha vida. Gratidão, minha amiga. Você é um ser de luz. Para finalizar o nosso bloco, a Desirê, ela vai mostrar para vocês aqui uma prática que ela faz, bem importante. Depois a gente vai ouvir mais uma musiquinha, só para vocês verem como que é bacana o trabalho que ela faz.
Vamos elevar a frequência? Vamos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou trazer para cá. O que eu vou sugerir pra gente? Fechar os olhos um pouquinho, só pra gente sentir a frequência. Será que vai conseguir aqui? Vamos tentar. Tá? Então feche os olhos um pouquinho. Mantenha a sua respiração um pouco mais profunda que o normal. A Desirê, ela tá com uma vasilha e ela tá com um objeto batendo nessa vasilha. Essa é uma tigela de quartzo, de cristal. Que ajuda a elevar a frequência. Inspira e expira profundamente. E vai abrindo os olhos, vai voltando. Só pra gente fazer, deu o quê? Um minutinho de pausa. Essa pausa é muito importante. Muito obrigada. Vamos escutar mais uma musiquinha? Agora, devagar, devagarinho, Martinho da Vila, 1995. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Olá, queridos ouvintes, voltamos! Agora nós vamos conversar com a querida Adele Ozon. A Adele é uma das principais responsáveis por eu estar aqui como apresentadora do programa Conexões que Transformam na Rádio Tropical Web Brasil. A Adele me chamou para ser entrevistada e depois ela me chamou novamente para eu entrevistá-la. E a Luciana Lins, a diretora-geral aqui da rádio, a dona da rádio, gostou dessa nossa interação, gostou da forma como eu entrevistei a Adele e me chamou
para ser apresentadora do programa. Então, a Luciana criou o programa, o nome, né, o que seria o conteúdo. E eu, obviamente, fiquei muito feliz e aceitei esse desafio. Então, assim, muito obrigada, Adélie, né, porque a Adélie eu conheci como jurada num programa de calouros, que a gente foi chamada, ainda não foi lançado nas plataformas digitais, né? Mas nós nos conhecemos como juradas e dali a gente passou a se encontrar em grupos de network. Provavelmente a gente já se encontrava, mas não tinha interação, né? Mas nesse dia a gente sentou ali do lado uma da outra e daí essa história toda foi se estendendo, Conexões que Transformam. A Adélie me transformou em apresentadora aqui do programa. Viramos amigas, né? Então, muito obrigada. E a Adélie, ela foi pioneira em ozonoterapia no Rio de Janeiro e uma das vozes mais ativas da saúde integrativa no Brasil. A Adélie Ozon construiu uma trajetória que cruza palcos, rádio, empreendedorismo e clínica. Pós-graduada em Estética e Saúde e doutora honoris causa, Adélie comanda um consultório referência em ozonoterapia no Recreio dos Bandeirantes. Filha de Lourdinha, de Dona Lourdinha, que foi rainha da Rádio Solimões e dividiu momentos com Roberto Carlos e Emilinha Borba. Adélie cresceu cercada de música e microfones. Empreendedora nata, Adélie migrou dos palcos para a saúde, consolidando-se como mentor e palestrante na área de estética integrativa. Na comunicação, Adélie comanda o programa Noite com Adélie e Amigos, na Rádio Tropical Web Brasil, mesclando entrevistas e debates sobre dança, entretenimento, estética, saúde e empreendedorismo. E é autora do livro Heróis Implacáveis. Carnaval 2026, vem aí a rainha de bateria da Caprichosos de Pilares. Gente, não é pouca coisa não, hein? Adélie, muito obrigada por você estar aqui. Agora é a minha vez de te entrevistar. Obrigada a você pelo convite, por essa amizade linda, essa conexão que transforma, que transformou não só a minha vida, a sua, né? E de muitas pessoas que passam aqui pela rádio, né? É com orgulho, né? A gente fazer esse trabalho e poder estar transformando milhares de pessoas. Bacana. Adélie, você é pós-graduada em Estética e Saúde e conta pra gente um pouquinho por que você escolheu essa área da saúde, porque você acabou, né, se dedicando à ozonoterapia. Explica pra gente. Eu comecei mesmo como camelô, né? Camelô de Madureira, né? Onde eu tenho muito orgulho, lá do Sai de Baixo de Madureira, em frente ao shopping. Mas já era maravilhosa, mesmo como e lá camelô. eu já dançava, né? Já fazia sósia da Carla Pérez, programas de TV. E eu tinha muito orgulho e tenho, né? De ter começado com essa experiência, né? Uma experiência única, nata, de estar com aquele público, de poder estar vendendo, né? Os calçados. O empreendedorismo das conexões e, gente, foi assim uma coisa de louco, né? Porque eu dançava, desfilava, vendia tênis e eu falava, gente, vou fazer o quê? O que eu vou ser quando crescer? Minha mãe pergunta, né? Tu vai fazer o quê? Tu quer ser o quê quando crescer? E eu falava, mãe, não sei. Tem que fazer uma faculdade, tu já terminou o 2º grau. E eu falava, não sei, porque minha vida era palco, dança, desfile, né? Eu sempre vivi nesse mundo. E aí eu resolvi fazer um curso de cabeleireiro, onde eu me especializei, né? Pra ficar bela, né? Só vivia em salão, estética, fazendo massagem. E foi quando tudo começou. E eu montei um estúdiozinho lá na minha casa, fazendo cabelo, escovando, prancha, né, colorimetria. Se aperfeiçoando para você mesmo, inclusive. Né? E aí depois abriu a faculdade de estética. Aí
eu falei, agora faculdade de estética eu acho que eu vou fazer, né? E aí eu fiz um curso de estética, né? Curso livre, até para ver se era realmente aquilo que eu queria. E foi onde eu gostei, lá na Simons, aquele cursinho de verão, né? 4 sábados, 4 domingos. E aí foi maravilhoso. Aí eu, corri, fui lá na faculdade, fiz o pré-vestibular, escondido, ninguém sabia. E eu passei no pré-vestibular. E quando eu cheguei em casa, eu falei que eu tinha passado no pré-vestibular. E minha mãe ainda era viva. E ela falou assim, minha filha, eu não vou ter condições de pagar essa faculdade para você. Aí eu fiquei muito xoxa, né? Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu era casada com o meu primeiro esposo, né? E aí também ninguém queria bancar a faculdade. E aí eu fiquei lá no meu camelô mesmo, vendendo, né? Ajudando lá. Mas com aquele sonho. Mas fiquei com o coração partido, né? E foi quando minha mãe veio a falecer e tinha a pensão do meu pai que ela recebia, né? E a pensão passou para mim. E acho que foi a primeira coisa que eu fiz, foi pegar o dinheiro e correr para a faculdade. Porque quando eu fiz a prova foi em junho, minha mãe faleceu em julho. Então, 30 dias o pré-vestibular que valia. E eu corri lá para Estácio, lá aqui no centro da cidade, só tinha essa faculdade, só era aqui, super longe. E eu falei, não, eu vou fazer. Corri, peguei o dinheiro, paguei. Aí cheguei em casa, mostrei pro marido, tô na faculdade. Aí já viu, né? O quê? Como? Tem filho, tem casa, família, tudo para fazer, né? Vou fazer, não quero saber. Superando desafios. Foi uma luta, né? Uma brigalhada, e ônibus cheio, e não deixava eu pegar o carro. E criança, a menina que tomava conta do meu filho faltava, eu pegava meu filho e levava para a faculdade junto. Mas eu fiz. Terminei a faculdade e foi só sucesso. E cada vez me especializando mais, né? Vários cursos livres por fora, de eletroterapia, sempre buscando conhecimento. E hoje, 17 anos, né? Na estética integrativa. Então, assim, foi maravilhoso. Nossa, já tudo isso? 17 anos. E aí, depois eu fiz uma pós de estética em saúde, né? Para ter mais conhecimento da parte de injetável. E foi onde eu descobri a ozonioterapia, fazendo essa pós, através de um vídeo também, estudando na internet. E eu vi que era algo diferente, que não tinha no Rio de Janeiro. Eu falei, é isso que eu quero. O que não tem, eu quero, né? Eu sou dessa, sou desafiadora. E aí eu falei, não, ozonioterapia no Rio de Janeiro, vou lá fazer. E aí comecei a pesquisar, e o telefone também ninguém atendia, foi uma luta. Empreendedorismo é isso, é inovação. Foi uma luta, e ninguém atendia o telefone, para onde eu ligava, o telefone estava quebrado mais de 2 semanas. E o pessoal falando que eu era louca, que ozônio o quê? E ninguém conhecia o ozônio. Eu falei, não, vou estudar. Estudei, fiz vários cursos também, além desse primeiro, acho que foi uns 5 cursos de ozônio. E aí comprei o aparelho, e aí eu decidi mudar minha clínica de estética convencional para a estética integrativa com ozonioterapia, começando totalmente do zero, né? Só falando de ozônio, sendo referência. E eu falei que minha clínica ia ser referência no Rio de Janeiro e eu ia ficar conhecida, né? No Rio de Janeiro através da ozonioterapia. Uma guerreira, corajosa, isso aí, muito bacana. E você hoje, o consultório continua no Recreio? Recreio dos Bandeirantes, lá na Avenida das Américas, 16.691. Passa teus contatos para quem tiver interesse. @Adele com Y Ozon. E tem o outro Instagram, doutora Adele Ozon. Telefone também para contato? Tem? 21 99 6835 824. Mas a Adele, empreendedora nata, ela migrou, na verdade, né, dos palcos para a saúde, mas cresceu num ambiente de música e microfones. Filha da dona Lourdinha, que foi a rainha da Rádio Solimões e dividiu momentos com Roberto Carlos e Emilinha Borba. Então conta um pouquinho da tua mãe, conta essa parte sua que você viveu no meio da música, fala pra gente. Minha mãe é maravilhosa, né? Sempre dizendo que eu tinha que estudar, mas era um sonho, né, dela, e
ela sempre me levando, né, para fazer cursos de modelo, de manequim, me levando para esse evento, sempre me acompanhou, nunca deixou eu ir sozinha, mas sempre falando, ó, tem que estudar. Acho que é porque ela não teve essa oportunidade, e ela sempre colocou isso, né, em mente para mim, ó, tem que estudar, né. E eu sou grata, porque ela falava com orgulho, né, dos palcos, da rádio. Ah, Roberto Carlos tem uma pulseira de ouro que eu dei de presente para ele. E mostrava as fotos, antigamente tinha poucas fotos, né? E ela com a faixa toda linda. E eu vivi naquilo, né? E eu amo. Eu amo estar nos palcos, tá? É o que eu falei, eu já fiz de tudo um pouco. Acho que eu nunca fiz foi teatro, né? Nunca tive a oportunidade, mas também tenho um sonho de fazer. Filha de peixinho né? Mas é maravilhoso, né? E tá com isso tudo junto com a estética e com o ozônio e poder transformar a vida das pessoas e eu poder estar conciliando isso, né? Através da ozonioterapia, através das redes sociais, através das mídias, né? Dos eventos que eu vou, poder falar do ozônio para as pessoas terem mais conhecimento. E é muito gratificante. E o ozônio agora foi liberado, não é isso? Fala pra gente. Agora para os médicos, né? Antigamente não tinha comprovação científica, o ozônio era ruim, ele matava, né? Todo mundo falava mal do ozônio. Agora, esse ano, agora em agosto, foi liberado para os médicos poder estar atuando, né? Mas, enfim, o importante é estarmos unidos, né? Em prol da saúde e poder tratar das pessoas, dando mais qualidade de vida, que elas precisam realmente. Com certeza. Mas a Adélia, ela também é apresentadora do programa Noite com a Adélia e Amigos, na Rádio Tropical Web Brasil, aqui no estúdio. Fala pra gente um pouquinho da Adélia, radialista, apresentadora. Conta pra gente como é que foi que você chegou até a Rádio Tropical. Então, né, pelo meu fotógrafo Cláudio Rabelo. Um beijo, Cláudio. Prazer. Estou aqui, né, através de você, que me indicou, né, me trouxe aqui para conhecer a Luciana Lins, maravilhosa, sempre acreditando em mim, né, desde o começo da rádio. Foi uma conexão de Deus, né, que nos juntou, nos uniu e transformou meu programa, né, que era Saúde e Beleza em Conexão. E hoje é Noite com a Adélia Ozon e Amigos, né? Adélia mais solta, só sucesso. Adélia empreendedora, Adélia dançarina, Adélia musa, né? E eu posso trazer vários convidados, né? Que eu já trazia, né? A gente só deu uma modificada assim no nome, mas que sendo sucesso total. E eu sou grata a Deus por tudo, pela Luciana, pela rádio, todos os colaboradores que passam por aqui, né? E as pessoas também, né? Que eu trago para ser entrevistada, poder compartilhar desse momento, saber de cada história, né? E é muito bom. E eu me surpreendo cada vez mais, o programa cresce cada vez mais e eu só sou grata a Deus, né? E a Lu, que por esse projeto maravilhoso aí que ela criou, que deu certíssimo. Foi um gol, gente. Foi muito bom. Eu fico muito orgulhosa, né? E a Adélia não parou por aí. A Adélia escreveu, né, o livro, é autora, né, do livro Heróis Implacáveis, que eu tive a oportunidade de estar presente no lançamento do livro dela. Fala pra gente um pouquinho sobre esse livro. Heróis Implacáveis foi na Bienal, né, esse ano. Foi sucesso total. Gratidão, né, ao Oscar, que me indicou. Oscar Miller, da revista Mais Bonita. Estou muito grata. Mas o livro é da editora Novos Autores, não é isso? Foi, Novos Autores. Mas ele me indicou, foi ele que me indicou, né? Sim. Ele é maravilhoso, ele me indica para tudo. Eu amo ele de paixão. Uma conexão também maravilhosa. E poder contar a minha história, né? A Adélia empreendedora, como tudo começou, a minha carreira de sucesso, poder inspirar outras pessoas, né? Que querem transformar a sua vida, não sabe como, né? Não é fácil, mas também não é impossível, né, gente? É só poder crer, acreditar em você, focar, que no final tudo dá certo. Maravilha, maravilha. Muito bacana. Agora, além disso tudo, gente, além disso tudo, a Adélia vai ser a rainha de bateria da Caprichosos de Pilares no Carnaval de 2026. Maravilhosa. Conta pra gente aí esse projeto. Maravilhoso, né? Eu vim desfilando nas escolas de samba desde nova, né?
desde os 14 anos, né? Saía nos carros, nas alegorias, vim de passista, né? Fui pro Japão, fiquei 3 meses no Japão de passista. Depois vim de musa, né? Que aí veio musa do ozônio. Aí comecei a vir de musa nas escolas de samba. E eu acho que é o sonho de todas, né? Ser rainha de bateria, né? Madrinha da escola também. Ano passado fui madrinha da escola. Sair em blocos, né? E o meu lema eu sempre falo, né? É um prazer estar em todos esses lugares, estar nas redes sociais, mas o meu foco, gente, maior é poder levar a ozonioterapia em todos esses lugares, né, que eu passar e as pessoas conhecer o poder do ozônio, como ele transforma a vida na saúde e na estética. A Adélia, ela dá para vocês observarem que ela faz um monte de coisas. Mas a Adélia fala de ozonoterapia em todos os lugares. O tempo todo. Em todos os lugares. Gente, agora que eu conheço a Adélia, eu encontro com a Adélia em vários lugares, gente. E ela está sempre na defesa do tratamento, utilizando o ozônio. É muito bacana. Agora, só uma curiosidade minha. Você participa do carnaval, das baterias, madrinha, né, de escola de bateria e tudo, desde criança, ou isso começou agora numa fase mais adulta? Não, desde os 18, 19 anos eu já saí nas escolas de samba, em várias, né, teve escola, em um dia eu saí em 3 escolas, no mesmo dia, né, o pé fica machucado, tem escola que dá fantasia, outras você tem que fazer a fantasia. São caros. E você vai conhecendo, né, o pessoal das escolas, um indica, o outro indica, vai tendo esse acesso, né, foi o tempo da Viviane Araújo também, eu também saí na Coelhinha, né, da Playboy junto com a Vivi na época, mas eu dei uma parada, né, porque aí eu fiquei assim, gente, vou dançar até quando a idade chega, né? E aí você quer ter filho, você quer ter família, a Vivi continuou e eu parei, entendeu? Me resguardei um pouquinho, aí eu peguei os telefones, porque eu não parava, né? Todo mundo me chamando por esse evento, e aí eu troquei o número de telefone, perdi todos os contatos, não falei mais com ninguém. Pra se reinventar. Aí fiquei só para família, para filhos, fui estudar, e quando veio o ozônio, eu falei qual seria a forma do ozonioterapia, né? E para o mundo. Como? Eu tinha tanto contato e agora eu não tenho mais nenhum. E aí foi quando eu falei com uma amiga minha que desfila na escola de samba, mora lá perto de mim, em Relengo. E ela falou, o rapaz que pinta o corpo tá vindo pro carnaval para pintar as musas. Aí eu falei, então me dá o telefone dele. Aí ela me deu o telefone dele, eu fui pro estúdio, fui pintada com as moléculas de ozônio. Eu falei, tem que ser moléculas de ozônio. Aí ele me pintou todinha. Aí tu vai desfilar? Eu falei, não, é só para fazer as fotos para me divulgar nas redes sociais. E aí eu fiz as fotos todas e comecei. Globo, Record, todos os programas de televisão eu fui mandando, todos os programas de rádio, 98, fui mandando para todo mundo e marcando as pessoas. E eu achando que ninguém estava me vendo, né? Ninguém respondia nada, ninguém falava nada. Eu falei, gente, o que é isso? Aí o pessoal, tá louca, tá maluca, todo mundo chamando de doida, né? E aí eu fui num evento com uma amiga, me chamou, e o Oscar estava lá, foi onde eu conheci ele, o evento dele. E aí tinha um desfile de moda. Aí a minha amiga falou pra pessoa que estava lá, né, que estava vestindo as pessoas, falou assim, a Adélia já desfilou, ela foi modelo. Aí ela, tu não quer desfilar não? Eu falei, gente, quantos anos? Aí eu falei, então tá, eu vou. Aí ela me deu uma roupa e eu fui pro evento que eu ia assistir, acabei desfilando. Cheguei lá, tinha as pessoas todinhas dos telefones, né, que eu joguei tudo fora, os contatos. Encontrou todo Tava mundo. todo mundo lá e ninguém me conhecia. Estava escrito nas estrelas. Ninguém me conhecia. Eu totalmente diferente. E eu falava, gente, ele tá vivo, gente. Porque teve a Covid, né? Eu falei, gente, tá vivo ainda esse pessoal. Todo. Né? Eu tinha 18 anos, né? Aí eu fui até as pessoas e eu falei, oi. Aí abriu, tá lembrado de mim, não? Falei, Pitanga. Pitanga, que eu era chamada de pitanga, né? Que tinha na época as frutas, né? Melancia, melão, pitanga e tal. Eu sou dessas, gente. Lá na 98, no meio da rua, todo mundo dançando, tava a pitanga lá. Aí começou esse network maravilhoso, todo mundo troca de telefone e aí não parou mais, né? Uma visionária, uma visionária. Mas o empreendedorismo é isso, é movimento, é aproveitar as oportunidades, ação, é né? buscar, né, novas oportunidades. E ela
que ela fez? Ela começou a se envolver em várias atividades e aproveitar isso tudo para divulgar o trabalho dela novo, que quase ninguém tinha conhecimento sobre o assunto. Então, assim, gente, empreendedorismo é criatividade, é inovação, é ação, é isso aí. Parabéns, Adele. Agora, né, os tratamentos de estética e da saúde com ozonoterapia, referência lá no Recreio dos Bandeirantes, né, gente? Se quiserem uma consulta especializada com a doutora Adele Ozon, é só chamar no WhatsApp 21996835-824 ou @Adele com YZon. Tem 2 Instagram, né? Um com 11.000, porque esse daí era só de estética, e aí foi entrando, né, a Adele musa, a Adele dançarina, e virou um mix, né, da trajetória da minha vida. E aí agora eu tive que criar outro Instagram profissional só para clínica, para não misturar, tá? Mas vocês podem seguir os 2, comentar nos 2. E o segundo Instagram, qual? Doutora Adele Ozon. Então o primeiro é Adele Ozon. Adele Ozon, e o segundo, doutora Adele Ozon, Adele com Y. Então eu quero agradecer a todos vocês e gratitude. E é isso, gente. Ozonoterapia é uma terapia integrativa que está salvando milhares de vidas, com moléculas triatômicas, composto de oxigênio, totalmente natural para você, para sua saúde, para sua beleza. Maravilha! Bom, quero falar aqui para vocês que nós estamos com 590 ouvintes. Olha o ozônio aí, gente! Segue lá, hein? Olha o ozônio aí. Cuidar da sua saúde. Maravilha, maravilha. E como nós temos aqui, né, a nossa rainha aqui de bateria, as músicas escolhidas hoje foram todas samba, samba canção, que eu adoro, mas samba. Então vamos escutar mais uma música do Martinho da Vila, Segure Tudo, 1971. Agora nós vamos entrevistar aqui o Maurício Damas. Maurício é meu diretor e meu professor de TV, cinema, teatro. Tem essa cara de menino, mas tem uma experiência aí, uma trajetória muito bacana que vocês vão estar aqui ouvindo, assistindo. Vale muito a pena ouvir e se inspirar na história do Maurício. Maurício Damas nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira estudando durante 8 anos no tradicional teatro O Tablado de Maria Clara Machado. Depois disso, participou de cursos e workshops de TV, cinema e teatro. Ele participou de várias peças, algumas com direção de André Matos. Farra do Nelson, uma coletânea de peças do Nelson Rodrigues, Opressão, Godverdomen, é holandês, difícil mesmo. É isso, Godverdomen. Um espetáculo que conta sobre a evolução da humanidade, Os 3 Ratos Cegos, de Agatha Christie, Um Breve Encontro com Brecht, e peças de direção do Moisés Bittencourt, Propriedade Particular, A Ditadura, Amor à la carte, A Missão Secreta, de Tom Hilver. Isso aí. Sessentinha. Protagonizou seu primeiro longa sob louca direção, ao lado de André Matos, escrito por Rô Santana e dirigido por Neto Favaron e Rodrigo Montenegro. Participou das séries Sessentinha e A Lenda de Acarajé City, ambas dirigidas por Moisés Bittencourt. Participou da novela Caratapa, de Moisés Bittencourt, e trabalhou como diretor na série Apaixonado, escrito por Nelson Canito, na série infantil Geração Bill, produzida pela Intervalo Produções, e no espetáculo teatral Geração Bill para o FLIG, Feira Literária de Iguaba Grande. Ele é fundador e CEO do Estúdio D Produções,
produzindo sua primeira série Verão Start, escrita e dirigida por Luiz Kizak. Diretor da série Beat Rio, escrita por Luiz Kizak, será lançada ainda este ano, hein? Produtor executivo do filme Quebrando o Silêncio. No momento, está trabalhando em 2 grandes projetos. Produtor e assistente de direção da novela Pessoas, escrita e dirigida por Moisés Bittencourt, e também ele está como assistente de direção do diretor Oscar Francisco, na série Ouvindo Estrelas, com participação de grandes artistas brasileiros. Maurício também é professor de teatro, TV e cinema. Maurício, muito obrigada pela sua presença, muito feliz por você estar aqui. Maurício é atualmente uma das pessoas que eu mais converso, que eu mais falo, né? Nós já fizemos projetos juntos e estamos ainda trabalhando em outros projetos que ele vai estar aqui contando para vocês. Então, Maurício, conta pra gente, começa contando pra gente sobre a sua trajetória, iniciando no teatro que super tradicional, que todo mundo conhece, o tablado. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todas vocês. E eu comecei bem novo assim no teatro tablado. O tablado é o templo sagrado dos atores, né? De lá saíram muitos atores aí que hoje são consagradíssimos na TV, no cinema e principalmente no teatro, porque dentro daquela escola existe um teatro lá dentro, não é somente uma escola, né? Tem onde você exercitar lá, então é muita prática. Então eu comecei bem novo lá, eu comecei com 18 anos por aí, 17 ou 18 anos, e por lá eu fiquei uns 8 anos. E, cara, aprendi muito, porque eu não tinha que fazer em casa, eu ia pro tablado, porque o tablado é acolhedor, né? O tablado é agregador. Então, eu no tablado tive a oportunidade de atuar, fazer contra-regragem, fazer iluminação, fazer som, ser stand-in. Stand-in é um ator que falta, você fica com o texto dele na ponta da língua. Se ele não aparecer ou ficar doente, você vai lá, entra em cena no lugar dele, sabe? E fiz bastante coisas. Dali eu exercitei meu teatro, foi ali onde começou tudo. Um preparatório mesmo. Exatamente, o tablado me engrandeceu como ser humano, sabe? Então fez muita diferença, assim, o tablado meio que... É transformador. É transformador, meio que me alfabetizou. Alma, né? Você se realfabetiza, porque você começa a ter acesso a textos, a roteiros, e aí você lê, e aí você conhece Nelson Rodrigues, e aí você conhece Stanislavski, e aí você conhece Bertolt Brecht, Clau, cara, e aí você abre um leque de possibilidades para você, eu comecei a exercitar a leitura lá, e de emoções, eu comecei a exercitar muito a leitura lá no tablado. E eu fiz grandes amizades lá, grandes amizades. O tablado foi um período que marcou muito. Até hoje eu volto naquela casa, eu reencontro as pessoas que lá estão. E, cara, é impressionante. Quando eu piso no tablado, eu me sinto como se eu tivesse saído do tablado ontem. É impressionante. Eu conheço cada canto daquela casa. Marcou. Tem lugares que marcam, que ficam para sempre. Sim, foi um momento muito feliz assim, da minha vida, de muito aprendizado. Eu aprendi bastante. E fala pra gente um pouquinho sobre as peças que você participou. Algumas de direção do André Matos e outras de direção do Moisés Bittencourt. Moisés Bittencourt também é meu diretor. Tem um trabalho que eu estou fazendo junto com o Maurício Damas, ele está como assistente do Moisés, um excelente diretor. Fala pra gente um pouquinho sobre essas peças. Cara, o André, o Dedé é um monstro, né? Fez Tropa de Elite, o Deputado Fortunato, a Escolinha do Professor Raimundo, fez o Dom João do Quinto dos Infernos. Moisés também é outro monstro. Moisés é cria de Domingos Oliveira.
E são duas pessoas, dois mestres que eu admiro muito. E o André me dirigiu lá no tablado, nas peças, os alunos, na Farra do Nelson, foi quando eu conheci a obra do Nelson Rodrigues, que eu li toda a obra do Nelson Rodrigues e virei um amante de Nelson, assim. E fiz Constantin Stanislavski lá, peça do Brecht, uma peça lindíssima chamada Mãe Coragem, que eu fiz um dos filhos da Mãe Coragem, o Elif, era o nome do personagem. E cara, o Dedé me ensinou muito lá, de disciplina, sabe? O Dedé era um tipo de professor que via, explicava a cena, conversava muito com você. Foi o seu primeiro mentor, meu né? primeiro mentor, assim. E mais no final a gente vai falar sobre isso. Depois eu tive um grande presente de voltar a trabalhar com ele. E o Moisés também, cara, um mestre, cria de Domingos Oliveira, assim, gênio. Moisés é um dos melhores professores, assim, de teatro que eu já tive contato, assim. É um cara que vai ali, dá aula na hora, tem uns exercícios, assim, maravilhosos. Peguei muito exercício, eu aplico muito exercício hoje de teatro, do tablado e do Moisés, sabe? O Moisés, ele me dirigiu na peça chamada Casalados, que eu fiz com a Bruna Quinópolo, com a Thalita também, Florian, depois com outro elenco, com a Amanda Glass e com o Ismael Gotardi. Mas o Acasalados que eu fiz com a Bruninha, pô, a gente foi em cartaz um tempo. E, pô, peça maravilhosa, lotava, fiquei no Teatro dos Grandes Atores, depois Shopping da Gávea, Teatro Vanucci, depois Teatro do Campo Grande, o Arthur Azevedo, sabe? Então, pô... Acasalados foi a peça que mais te marcou? Não, uma das, Acasalados foi uma das. Amor à la carte também me marcou pra caramba, a direção do Moisés Bittencourt, interpretava 5 personagens. Então foi bem legal também. Mas Acasalados é uma comédia zona de dois super jovens que se conhecem e acham que tem maturidade de morar sozinho. E quando vão morar sozinho, começa a acontecer um monte de coisa que a gente fala assim, não, cara, a gente não tem maturidade de morar sozinho. É uma comédia escrachadaça, é bem legal. Então foram dois caras assim que tiveram bastante influência na minha vida, assim. E você protagonizou o seu primeiro longa, sob louca direção, ao lado de André Matos. Como é que foi protagonizar um longa? Cara, foi meu primeiro, assim, protagonista. O filme ele já foi gravado, ele tá há algum tempo já na edição, deu um pequeno problema aí, mas ele já foi todo gravado. A gente não sabe ainda pra onde vai. A produtora executiva é a Rô Santana, que é maravilhosa, dona do teatro do Barra Ponte, 3 teatros lá na Barra, enfim, empresáriazaça, empreendedora também. Cara, ter ela aqui nesse programa porque ela é mulher, sinistra. E foi no momento que a minha vida tava meio parada, assim, e aí o telefone toca, vem aqui fazer um teste, assim, porque aí eu fui lá fazer um teste. E aí eles queriam um ator bem famoso, que estava acabando de sair de um reality show. Eles tinham uma verba para ter esse ator. E a verba que eles tinham não dava para escolher. Falaram, ou a gente tem esse ator, não dá para ter 2 atores tão famosos assim, porque a verba não vai dar. E me chamaram, vem aqui, um diretor de fotografia meu, vem aqui fazer um teste, isso aqui, porque você tem um perfil parecido com esse rapaz e tudo mais. E eu, beleza, eu fui lá de stand-in fazer o teste e fiz o stand-in, agora vai pra lá, a câmera andou, vem pra cá, fui pra ali, fiz. Eu falei assim, cara, já que eu vou pra fazer. Eu não vou como stand-in, eu vou pra fazer, como se eu fosse fazer o filme. E aí eu fui, fiz, e tô vendo a dona do filme me dirigir. Aí volta, e vai pra cá, vai pra lá, beleza. Acabou o filme e me chamaram pra almoçar. Liberaram todo mundo, me chamaram pra almoçar. E a dona do filme, a produtora executiva, a Rô Santana, falou assim, meu protagonista é ele. Eu
você quer fazer meu protagonista? Aí eu falei assim, quero, assim, quero, não, você quer ou não quer? Falei assim, quero. Aí ela meio que me bancou, falou assim, meu protagonista é ele. Essa verba a gente vai desviar pra fazer o vilãozão que vai protagonizar junto com ele. E esse cara tem que ser um cara, pô, grande, de vozeirão, que quando chega, tem a presença. Eu falei assim, olha, o meu mestre é o André Matos. Aí ela falou assim, cara, é ele. Aí liguei, fizemos contato com o Dedé. Aí ele falou na hora, vambora. E aí quando eu encontrei com ele de novo no set, foi uma maravilha. Eu fui buscar ele no aeroporto, junto com a Wanda Produção. Aí ele, não acredita. Eu falei assim, pô, que bom trabalhar com você de novo. E a gente se deu super bem, assim. Dedé é maravilhoso, fui assistir a ele há pouco tempo. Eu sempre digo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer o melhor possível. Dar sempre o nosso melhor. Porque é isso, a gente consegue oportunidade simplesmente dando o nosso melhor. Exatamente. É isso aí. Agora, você participou também das séries Sessentinha e A Lenda de Acarajé City, dirigidas pelo Moisés. Me diverti bastante. Moisés eu já conhecia, tinha intimidade com o diretor. Então, quando o diretor já conhece o ator e o ator já conhece o diretor, já trabalharam em algumas coisas, então fica muito mais fácil você trabalhar com esse diretor. E duas séries que eu já gravei, Sessentinha é uma série que se passa nos anos 60, eu fiz um Gêmeos. Então foi uma loucura gravar, eu gravava pra caramba, cara, porque gravar Gêmeos não é fácil. A série já tá toda gravada, também não sei pra onde vai, porque teve um probleminha de direitos autorais e tudo mais. São coisas burocráticas, chatinhas de resolver, mas a série tá lá, eu já vi um corte dela inteira. Pô, e nessa série, fez o João Cortes, o André Matos fez o Breno Leone, cara, fez uma galerinha aí forte, sabe? O Raimundo, a Gisele Prates, a mãe do Nicolas Prates, sabe? E eu me diverti, porque eu era do núcleo dos anos 60. Então, cara, quando me colocaram aquelas roupas de 1960, dentro daqueles carros, DKV, sabe, cara, parava a rua, tudo gravado aqui no centro. 60, tudo de bom, né? Cara, eu tava gravando uma cena, sem brincadeira. Tava tendo um baile, aqueles famosos bailes que tinha nos anos 60, né, cara? Que você ia de mão dada com a sua pretendente. Gente, um charme, né? E eu todo vestido de jaqueta de couro, porque eu fazia um cantor da época, um astro teen da época. E noturna, rua fechada no centro da cidade, e os carros de época passando, DKV passando, Cadillac. Daqui a pouco entra um senhor, que não tinha nada a ver com a gravação, assim, no set de filmagem, assim. Entra um senhor e eu parado, meu personagem fumando, encostado, jaqueta de couro, as meninas de saia rodando. O cara passa, todo mundo da produção assim, o que tá acontecendo? Quem é esse senhor passando com sacola de mercado? A cena comendo solta, daqui a pouco ele para, olha pra mim. Olha os carros. Ele assim... Meu Deus, eu voltei no tempo. aí ele assim, meu Deus, porque você imagina, todo mundo com os figurinos da época, os carros da época, o centro da cidade tem muita coisa antiga, sabe? Muita coisa dos anos 60, numa rua com as fachadas todas tombadas, sabe? Cara, você volta no tempo, você se sente ali, isso ajuda o ator, você embarca. Isso, gente, pra gente como ator, atriz, gente, isso é maravilhoso, né? Poder então foi reviver esse... E o Moisés dirigiu maravilhosamente essa série. E você participou também com o Moisés Bittencourt da novela Cara Tapa. Essa aí foi uma loucura. Plataformas digitais. Essa aí foi uma loucura. Isso aí em 2018, Moisés chegou pra mim e falou assim, quero fazer uma novela independente pro YouTube. Eu falei assim, caramba, novela independente pro YouTube. Ele falou assim, não, quero. E, a gente era de uma geração da turma do Moisés fortíssimas. Era eu, Sandro Barçal, Thaís Galvão. Cara, uma galera aí que, Bruno Suzano, que tá aí protagonizando filme com a Cacau Protásio. Sandro Barçal, que tá numa série aí da HBO. Clara Moneck fazia essa novela. Clara Moneck, hoje protagonista da Globo aí,
Vai na Fé, sabe? Maravilhosa. E fez sucesso, juntou, né? Tá fazendo, né? Tá fazendo, não. Sucesso. Clara tá milionária. Tem... Não, Clara fez sucesso, além de excelente atriz. E, cara, falei assim, vamos fazer? Vamos. Começamos em 2019. Começamos no final de 2018 para 2019. Cara, fazia um salva-vidas chamado Ed, que a minha mulher era Gisele Perim na série, produtora, hoje excelente atriz. Inclusive amanhã tem uma reunião com ela, ela envolvida no meio da Secretaria de Cultura. E ela dava umas incertas na praia, que meu personagem era muito mulherengo, o Ed. Então ela ficava indo lá, eu tava às vezes na cabine do Salva-Vida gravando, ela chegava, Ed, bonita, hein, isso aqui, queria que deixasse as mulheres se afogando, sabe? E aí a personagem, divertidíssimo, do núcleo da comédia. Cara, mas logo depois veio a pandemia, então parou-se tudo, se desmembrou a equipe, elenco, as pessoas mudaram, a gente ficou, a gente vai se parar 15 dias, ficamos parados 2 anos, atrasou tudo, ainda mais uma produção independente, atrasa mesmo, para de entrar dinheiro, vem uma pandemia, uma paulada dessas. Então... Mas depois da novela Caratapas, você trabalhou também como diretor, não é isso? Você evoluiu, foi crescendo e passou a trabalhar também em projetos importantes como diretor, não é isso? Então, o que acontece? A gente fala assim, diretor, ninguém nasce diretor, né? É uma evolução. Ninguém nasce diretor. Então você vai... diretor vem da vontade de dentro, de você contar aquela história, sabe? Então, cara, eu fui muito assistente de direção, vivi bastante set de filmagem, aprendi bastante. Cara, eu ficava observando o Dedé dirigir as peças dele, o Moisés dirigir os projetos dele, sabe? Então tive bastante oportunidade, assim, assistindo muito o Moisés dar aula, o Dedé dar aula, de como eles dirigiam aquilo, o olhar deles, sabe? Eu nunca fui muito de falar, assim, eu ficava mais... Cara, observava igual uma esponja. Observava igual uma esponja, quando tinha dúvida ela perguntava. Não, e ele aprendeu tanto que ele fundou, né, o próprio estúdio dele, Produções, produzindo a primeira série versão Start, não é isso? Verão Start. E isso aí foi uma viradinha de chave, né, cara? Teve um momento que eu parei e falei assim, cara, eu não posso depender do mercado, eu tenho que me produzir. Eu sempre tive essa cabeça do ator-produtor. Como é que eu vou ficar esperando, assim? Tem gente que eu conheço, assim, famosaço, famosérrimo e que não tá fazendo nada, brother. Então, ou você corre atrás e se produz, ou você fica em casa sentado no sofá. O que a gente falou, esperando cair do céu, sabe? Empreendedorismo é ação. E o mundo artístico a pessoa, o ator, a atriz tem que ser empreendedor. E aí eu aprendi que o movimento é tudo, assim, na nossa vida, sabe? Eu aprendi o que... E aí eu falei assim, eu sentei e falei assim, cara, eu acho que eu já tenho capacidade para criar minha produtora, mesmo pequenininha, porque tudo começa pequeno, né, cara? A gente nasce desse tamaninho, vai crescendo. E o empreendedorismo não é diferente, um negócio não é diferente, ele nasce pequeno e vai crescendo igual o ser humano, o ciclo é o mesmo. E aí o que acontece? Eu criei a minha produtora, que é Estúdio D Brasil, tá? Quem quiser segue lá no Instagram, Estúdio D com D maiúsculo mudo, Brasil com Z, tá? E falei assim, cara, agora eu vou me produzir. E aí você tem que ter coragem também pra investir sem ter medo de perder. Eu era um cara que eu não podia perder. Eu falei assim, cara, eu vou investir. Aí produzi minha primeira websérie, que era Verão Start. Quem dirigiu foi meu grande amigo que hoje está em Portugal, Luiz Kisaki. Luiz, beijo pra você, meu irmão. Ele dirigiu... Já está nas plataformas digitais. Ele dirigiu e foi o autor também. E eu produzi, juntei um elenco bem bacana, produzi com uma câmera Full HD. E eu falei assim, caraca, vamos lá, como é que eu vou produzir isso? Mas eu sou um cara muito organizado, assim, para produzir. Se eu vejo que eu não tenho capacidade de fazer uma série de 15 capítulos, eu não faço. Prefiro não fazer, sabe? Porque eu sei que eu não sou a Globo, eu não vou conseguir fazer 5 séries em um ano, 3 novelas, mais 2 filmes. E é isso, é saber até onde a gente vai. E na sequência,
ele foi diretor da série Beat Rio, escrita também por Luiz Kizak. Luiz Kizak, E onde eu participei, eu fui indicada por uma mãe de um influenciador mirim, de uma loja que eu tinha. O Maurício me aceitou. E foi um trabalho maravilhoso para mim, pessoalmente, porque a equipe tinha uma energia lá em cima, entendeu? Todo mundo, um elenco muito unido. As filmagens todas ocorreram num quiosque na praia da reserva, muito gostoso. E eu particularmente amei esse trabalho. E o Maurício vai falar. Foi bem legal. E aí eu fiz Verão Start, que, com maior dificuldade, a primeira série e tudo mais, já tá com 8 capítulos, produzi. Aí fui fazer Beat Rio. Aí Beat Rio eu fiz com um pouco mais com mais organização e com mais recursos. E aí com Beat Rio eu já tinha a maioria dos equipamentos, 90% dos equipamentos. Tudo. Já tinha minha própria câmera, já tinha tudo mesmo. Montei minha equipe, todo mundo trabalhava com camisa de produção, sabe? A Sandra fez uma personagem maravilhosa, que extorquia o marido, que era garçom de um quiosque, só ia lá pegar dinheiro do rapaz, coitado. Meu maridinho, gente. Ela fazia uma personagem, ela chegava lá, o cara tava como garçom, coitado, trabalhando naquele sol, ela pedia coco, drink, pedia pra pendurar e botar na conta do rapaz. Champanhe, queijinho brie, enfim. Só coisa boa. Só coisa fina. E aí eu fiz com mais estrutura, a série tá em fase de edição. Eu tenho uns parceiros que são da Perspicaz, que é o Gabriel Albino, o próprio Luiz Kizak. Eles estão editando e tudo mais. Tá ficando linda a série. Não tem como ficar feia, né? Gravada no Rio de Janeiro, na praia. Como é que vai ficar? Não, e Maurício, quem está nos assistindo, ele tem essa cara de anjinho, mas no set de gravação ele dá bronca, ele briga. Não, né? Porque Faz parte. Não pode desrespeitar. Faz parte do processo, gente. Faz parte do processo. A gente quer que o set ande, sabe? Se eu tiver que gravar, se eu tiver programado para 8 diárias e ter que ir para 9, 10, 11 diárias, é mais dinheiro que sai. E o produtor independente, que tira recurso do próprio bolso. Cara, eu arrumei o quiosque, arrumei um shopping para gravar Verão Start, tudo correndo atrás. A minha rede de network hoje é muito grande por conta de produção. Para eu gravar em shopping, eu tenho que conhecer dono de shopping, dono disso, dono daquilo. Mas, cara, gravamos uma série bem bonita lá, Beat Rio, e foi bem legal. Vai ser lançado. Vai ser lançado esse ano ainda. Tá nos finalmente. Falta pouco. Eu tô curiosa pra ver a luzinha. Falta pouco. Então, aonde que vai ser lançado? Primeiro a gente edita e bota debaixo do braço. Só que hoje acontece uma coisa, porque a internet ela tá muito forte. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos aplicativos mais telados na televisão é o YouTube. Eu tive uma emissora de canal de TV fechada que me procurou para Verão Start, e eu tive uma conversa com a minha produção e, cara, a gente chegou à conclusão que a galera preferiu colocar no YouTube por conta de fácil acesso, porque o canal de TV me ofereceu uma grade para passar 1h da manhã o episódio num canal fechado. Quem vai assistir? No YouTube tá disponível. Quem vai assistir? Vai passar no canal 583 1h da manhã, hein? YouTube, qualquer horário você vê. Em YouTube, qualquer horário você vê, fica cheio de views, todo mundo conhece. O produtor de elenco, algum ator, atriz da série tem que mandar algum material para produtor de elenco, manda o link na hora, aqui, minha cena aqui, ó. Mas Beat Rio já tem aonde vai ser colocado? Beat Rio a gente tem um canal da Perspicaz, que é o mesmo canal que tá Verão Start, e eu quero tentar outras coisas também com o Beat Rio. Só que é difícil ficar falando aqui, que a gente fala alguma coisa, não vai para frente, aí cria essa expectativa e tudo mais. Eu só falo quando realmente eu assinei o contrato, tá certo e tudo mais, sabe? E atualmente Maurício está trabalhando em 2 projetos. Um projeto eu faço parte, eu estou fazendo. Isso vai ser legal falar. Estou fazendo o personagem a Neide, que é uma mamãe evangélica.
E o diretor é o Moisés Bittencourt e Maurício está como assistente e produtor dessa série. O do Pessoas? Pessoas. Pessoas é uma novela também do Moisés, que ele tá alugando todos os equipamentos da minha produtora, me chamou para ser produtor. Aí Maurício tá comprando equipamentos o tempo todo. Né? E aí eu tô no set o tempo todo, tomando conta dos equipamentos e fazendo assistência e direção também, produzindo, já tô um pouquinho safo, já consigo fazer as duas coisas. Mas tá bem legal também, bem legal, tá sendo super... O Moisés escreve muito, né, cara? Ele é muito bom de diálogo, né? Então os diálogos são muito bons. Moisés Bittencourt e Maurício Damas juntos, gente, não tem ninguém Mas que tem, segure. tem o cartão vermelho também. Tem o cartão vermelho. Cartão vermelho é um terceiro projeto que eu estou participando também. Nesse momento a gente está no preparatório, preparação. Cartão vermelho é minha produtora, como eu falei, Verão Start, com a câmera Full HD, Beat Rio, com um pouco mais de estrutura, e agora eu tô com todos os equipamentos de cinema, uma câmera de cinema, lente de cinema, iluminação de cinema. Vamos ver, né? E aí eu vou gravar minha primeira série mesmo no padrão Netflix. No padrão que, se a Netflix quiser tá no padrão dela, se a Prime Video quiser tá no padrão dela, se a TV Brasil quiser tá no padrão dela, a Globoplay quiser tá no padrão dela. Pra colocar em qualquer lugar. Vai ficar no padrão deles. E eu vou fazer no padrão deles. E a Sandra faz uma delegada, sabe? Beat Rio, o roteiro é meu, a ideia é idealizada por Beat Rio. O cartão vermelho o roteiro é meu, é idealizado por mim, passou por alguns ajustes. A gente conta a história de 5 garotas de programa que elas dão boa noite Cinderela, dão golpes. São 5, né? Mas eu vou falar, é um quinteto, né? Como se fosse uma quadrilha, entre aspas, né? Então, cara, elas têm um cafetão, que é o Serginho, que é o cara que leva o trabalho pra elas. E, cara, só saem com juiz, jogador de futebol, empresários, sabe? Só gente assim do alto escalão. E, cara, elas saem com esses caras, só que a parada delas não é sair, não é o programa. A parada delas elas ganham mais no golpe, que elas tiram 200, 120, 80 mil numa noite, assim, dos caras, empresários que vêm pra cá, dos gringos, sabe? E tem uma rede da Polícia Civil que tá investigando elas. Vai ser cinemão mesmo, uma série assim, toda escura, bem sensual, com meninas bonitas, de um policial civil que acaba se envolvendo com uma das meninas sem saber que ela faz parte meio que desse quinteto, né? Que dá golpes e tudo mais. Não tá gravando ainda. Não tá gravando. Estamos só a leitura. O elenco nem tá todo definido ainda. Sandra como delegada. Imagina. E aguardem, delegada custódia. A Sandra faz uma delegada, eu vou comer o couro dela. Vocês vão ver a delegada com câmera de cinema. Com câmera de cinema. Delegada séria, sabe? Delegada séria, sem papinho. Ela não tem brincadeira, ela tem cara fechada. É perfil. Sabe? É meu outro lado, porque na verdade eu tenho um lado boazinha, meiga, mas eu tenho meu lado também. A série ela tá em fase de produção, preparação de elenco. O elenco não tá todo fechado, mas já tá caminhando. Porque todo personagem tem a construção do personagem, audiovisual, tudo é demorado, gente. Nada é pra ontem nem pra hoje, é só pra depois de amanhã. Entendeu? Tudo é difícil, é um trabalho minucioso. Trabalho envolvido. Exatamente. Mas certeza. é muito bacana, maravilhoso. Mas o Maurício atualmente está trabalhando num projeto maravilhoso, tá? Com direção do Oscar Francisco na série Ouvindo Estrelas, com participação de grandes artistas brasileiros. Cara, esse projeto assim é maravilhoso, de fato, assim. Muito orgulho de estar dentro dele. O Oscar é uma das pessoas, dos seres humanos assim mais evoluídos que eu conheci assim nos últimos anos. Pessoa assim íntegra, cara calmo, cara que ensina, sabe? Um amigo querido, jamais imaginei ser amigo do Oscar assim. Meu segundo trabalho junto com ele, isso é bom, né? Sinal que gostou.
Eu dirigi um filme junto com ele, com o assistente de direção dele, chamado Originários. Ficamos 3 dias, assim, numa tribo indígena, cara, vivendo tudo que eles viviam. Maravilhoso. E agora eu tô nesse trabalho com ele chamado Ouvindo Estrelas. Tô com uma assistente de direção, que é o famoso diretor adjunto, né? Que é uma peça fundamental. Porque faltou o diretor passou mal, a assistente de direção que dirige. Porque ele é extensão do diretor, ele já sabe tudo que o diretor quer. E a gente vai contar a história do Marco Mazzola, que é um fenômeno, um dos grandes produtores musicais. E esse trabalho, eu não posso falar muito dele, mas me deu possibilidades de conhecer pessoas assim, corta para eu sentado no sofá da casa do Gilberto Gil, assim, conversando com o Gil. Eu queria estar, sabe? Eu queria estar Corta, trabalhando com ele. Com o Gil. E eu falei assim, caraca, Ney Mato Grosso, na casa do Ney. O Ney, e aí, beleza? Eu falei assim, beleza. Conexões abre portas. Não, e aí, Alceu Valença, eu na casa do Alceu, na casa do Menescal. E e cara, tendo acesso às histórias desses caras, porque o Mazzola produziu eles, né? Tendo acesso à história, e cada história é rica, sabe? Ivete Sangalo. Gente, vocês vão amar. Eu tenho acompanhado o Instagram do Maurício. Ivete Sangalo. Vai ser maravilhoso. E assim, uma série assim, muito grande. E que eu acho que, cara, o Brasil todo deveria saber essa história, sabe? O Mazzola foi um cara que chegou pra Ivete e falou assim, cara, você tem que cantar solo, você é cantor e tal. E a Ivete é muito grata, assim, a ele. E eu soube disso falando com a Ivete. Eu tava com a Ivete na entrevista com ela, no Hilton e tal. Porra, gente finíssima. E é um trabalho, assim, gigante, que muita gente ainda vai ouvir falar. Porque vai entrar a parte também de dramaturgia. E eu tô adorando fazer junto com o Oscar. Eu tô aprendendo muito com o Oscar, cara. Que o Oscar dirige magistralmente esse projeto. E conhecer essas pessoas são maravilhosas. Network, né? Conexões que transformam. E tá tudo bem legal, tá tudo bem bonito, assim. Bacana, parabéns, Maurício. Imagina. Esse trabalho que você vem fazendo mostra toda a sua dedicação. Você não é apenas um ator, você é uma pessoa muito guerreira, que corre muito atrás. Parabéns. Obrigado. Maurício é professor de TV, Sim. de cinema, de teatro, é meu professor de TV e cinema. Ano que vem vou continuar com ele, aprendendo com ele. Ele é bem mais novo do que eu, mas a gente aprende com todo mundo, entendeu? Eu Com sou certeza. muito aberta para aprender. Com certeza. Eu brinco com as pessoas quando eu dou conselho pra alguém, porque quando você escuta uma pessoa mais jovem e tudo mais, mas eu brinco, às vezes eu falo assim, um dia meu conselho ainda vai valer, porque eu vou envelhecer e aí meu conselho vai passar a valer alguma coisa, né? Porque, cara, mas não tem nada a ver. Eu aprendo às vezes com alunos de 20 anos, com pessoas assim, de 18 anos. A gente aprende com todo mundo. Cara, o Independente da idade. o aprendizado não se restringe à idade, de maneira nenhuma. Exatamente. De maneira nenhuma. Não, e eu também, quando eu aprendo, eu escuto, eu sou aberta, mas quando eu tenho que falar também, eu falo. Claro, exatamente. Gente, o nosso programa, infelizmente, está acabando. Estava tão gostoso aqui, conversando com vocês. Mas vamos encerrar por aqui. E eu queria... você quer falar o teu telefone? Você falou Instagram, quer repetir o Instagram? Não falei Instagram. Falei Instagram da novo. produtora. Meu Instagram é Mauricio, com 2 Os, Damas, tá? Só procurar aqui que você vai ver. E queria falar só rapidinho que ano que vem, Sandra também vai estar junto comigo, eu vou estar dando aula de TV e cinema no Centro de Investigação Artística, na Tijuca, dentro de um estúdio maravilhoso, onde tem cenários e tudo mais. E eu convido a todo mundo. Começa em janeiro, hein? Procurem aí o Instagram do CIA, Centro de Investigação Artística. Quer deixar o teu WhatsApp? O meu telefone é 21 97 330 3333, tá? Esse telefone, quem manda mensagem para cursos e tudo mais, coach particular, quem quiser fazer meus cursos, tá? Produzir, é isso aí. Bom, e a frase que eu quero deixar aqui para vocês hoje é a seguinte: a arte é o sopro do invisível, traduzido em cores, formas e palavras que habitam a alma do mundo.
Também quero falar para vocês a frase que eu ganhei aqui, uma sacolinha da minha amiga Desirê, que trouxe para mim, além do livro, umas lembrancinhas. E nessa sacola vem escrito o seguinte: eu não carrego mais pesos, só asas. Eu sou a protagonista da minha história. Isso aí. Parabéns, Isso aí. parabéns. Queridos, muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Acessem o site da Rádio Tropical Web Brasil, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. O nosso WhatsApp é 21971591211. Acessem o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, o YouTube, vocês podem assistir novamente os programas lá. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Até a próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Tchau, beijo.